anunciou a contratação de Paulinho do Atlético Mineiro na última terça-feira, também ali às vésperas, da virada de ano. Ele assinou contrato por 5 temporadas até o fim de 2029. Nas redes sociais, o Verdão chamou o atacante de Arqueiro Alviverde, em alusão à tradicional comemoração ali que o atacante faz quando tem gol. Aos 24 anos de artilheiro do Atlético Mineiro na última temporada, o atacante chega como a segunda contratação do Palmeiras para o próximo ano. E aí, Vamp, Paulinho anunciado pelo Palmeiras, e agora vale destacar, que ele passou recentemente por uma cirurgia para corrigir uma fratura na tíbia da perna direita, isso no início de dezembro, mas o processo de recuperação, segundo as informações, não preocupa o Palmeiras e nem ali o pessoal envolvido, A tendência, a expectativa é que ele retorne aos gramados entre abril e maio de 2025. O valor aqui, 18 milhões de euros, quase cerca ali de 115 milhões de reais, e mais aquelas tradicionais metas. E tem aqui também a transferência de 2 atletas ao Palmeiras, o Patrick e o Gabriel Menino. E aí, Vamp? O que me surpreende é assim a cifra, cara? Não a bola do Paulinho. O Paulinho, em algum momento, ele junto com o Lucas, eram os 2 principais jogadores do Atlético Mineiro, Você falou aí, voltando em abril, comprado por 115 milhões, eu acho que ele vai voltar antes. Às vezes eles dão um prazo maior, É aquilo que eu falo, departamento médico dá um prazo longo, aí daqui a pouco... Aí quando vem antes, você ganha moral, Isso, exatamente. O departamento médico era para recuperar em 3 meses, recuperou Isso. em 90 dias, recuperou em 50, aí vai lá, pede um aumento. Exato. O departamento médico é bom. Então é o seguinte, assim, as cifras, 115 milhões, liberou o Gabriel Menino, que para mim... ia ter uma carreira até mais... Ganhou títulos pra caramba lá no Palmeiras, mas achei que ele ia ser até mais assim, dos 3 porquinhos quando tinha lá, O Danilo foi embora, tá machucado lá no Norte Forest. O Patrick de Paula foi emprestado pro Criciúma. E ele, achei que ficou mais tempo no Palmeiras, achei que ia decolar mais, foi convocado até para a seleção principal, jogou na seleção de base, foi campeão olímpico, E outro garoto promissor aí da divisão de base. As cifras, para mim, são muito altas, pelo Paulinho. Mas a bola do Paulinho, ele joga. Eu não pagaria esse valor todo, não. E o Palmeiras resolveu abrir os cofres mesmo, Então, tem um novo patrocinador, já não é mais a Crefisa, Eu achei muito caro. O valor, e também mais 2 jogadores, cedidos do Palmeiras para o Atlético Mineiro. O Patrick e o Gabriel Menino. E totaliza, segundo o PH, quanto? 100 e... os 2, Então, teria... Tá, perfeito. Então, seria 115 mais 25 milhões de euros. Realmente uma quantia muito alta. E aí, é um jogador que já não é também, digamos assim, tem essa questão da lesão, aquela coisa toda. Mauro César Pereira, Paulinho chegando ao Palmeiras, valores altos, Mauro? Bem altos, mas, assim, jogador bom é caro, Jogador bom é caro. O Atlético até trouxe o Paulinho numa condição muito boa, porque estava em final de contrato. Ele fez um contrato inicial ainda com 6 meses de compromisso com o Bayer Leverkusen, depois um contrato definitivo. Então, o Atlético não pagou multa rescisória, pagou salário, luvas, certamente, comissões lá dos que participaram da negociação, que é de praxe, mas não fez esse investimento todo. O jogador teve um 2023 muito bom, 24 nem tanto, teve uma questão de lesão, vai levar uns meses aí para voltar a jogar, mas é um jogador muito decisivo e que pode fazer ali o papel, talvez que o Rony vinha fazendo há algum tempo atrás, até com mais recursos, não sei se com mais ou com menos eficiência. O Rony foi muito bem no Palmeiras em vários momentos, hoje nem tanto, mas talvez possa ser o cara para fazer esse papel. Não é um centroavante, um homem de área, mas é um atacante que finaliza, que chega, que é rápido, que pode fazer esse papel no time do Palmeiras. Eu acho que essa contratação é um reflexo do que aconteceu em campo. Ou seja, o Palmeiras não foi campeão em 2024, exceto o Paulista, tricampeão estadual,
foi eliminado muito cedo da Copa do Brasil pelo Flamengo, também da Libertadores pelo Botafogo, ambas em casa, e perdeu o Campeonato Brasileiro em casa, ao ser derrotado pelo Botafogo, quando dependia de um empate para seguir na liderança, e aí faltariam aí 2 rodadas, né, para ser campeão. Então, o Palmeiras praticamente ele perdeu tudo em casa esse ano, né? Ganhou o Paulista do Santos, mas perdeu a Copa do Brasil em casa, a chance de continuar. A Libertadores também eliminada em casa de novo, foi a 7ª eliminação seguida, e aquele jogo foi um jogo decisivo. Numa condição ultra favorável, né? Porque puseram a partida numa terça-feira, o Botafogo na quarta tinha que ir para a Argentina para jogar no sábado a final da Libertadores com o Atlético Mineiro, ou seja, totalmente favorável a situação para o Botafogo. O Palmeiras jogava pelo empate, o Botafogo tinha dado uma pipocada antes, até eu falei antes do jogo com o Vitória, não duvide da capacidade do Botafogo de pipocar, e pipocou no sábado, empatou em casa com o Vitória, e colocou o Palmeiras em primeiro lugar na competição, né? E o Botafogo se impôs, aí sim, aí não teve pipocada nenhuma, se impôs, venceu bem o jogo por 3-1 e com isso marchou para ganhar o Campeonato Brasileiro. Então o Botafogo ferrou o Palmeiras 2 vezes, né, em casa nesse ano de 2024. E o reflexo é esse, o time não ganhou, se fosse campeão brasileiro, olha, eu tenho minhas dúvidas se seria tão agressivo no mercado para trazer o Paulinho por esse dinheiro todo, pelo que o Palmeiras fez nos anos anteriores. Fez várias contratações, mas não assim, com tanta volúpia, né? Eu acho que é uma resposta que você dá à torcida e também, ao mesmo tempo, talvez, enxergando a necessidade de qualificar mais o elenco depois de uma temporada aquém. Porque não é só porque o Palmeiras não foi campeão. Ele foi até vice-campeão, mas ele perdeu o título que estava nas mãos dele em casa. Era empatar com o Botafogo para ficar dependendo de 2 resultados para ser campeão. Perdeu o jogo. E as 2 eliminações em casa nas competições de mata-mata. Já são 7, como eu falei, seguidas, de Copa do Brasil e de Libertadores. É isso, Bruno Prado, para você comentar, nós temos os números de Paulinho, né, pelo Atlético Mineiro. Você que nos acompanha pelo YouTube, vamos colocar na tela e na sequência o Bruno analisa. Tá aí, Paulinho pelo Atlético, 120 jogos com 9.649 minutos em campo, 50 gols marcados, um gol a cada 193 minutos e mais 12 assistências, totalizando ali 62 participações para gol, uma a cada 156 minutos, né? Jogador com mais gols no Brasileirão no período, 28. Jogador com mais gols na Libertadores, 14. Jogador com mais... Aí o PH me... PG, com mais PG. Pontos ganhos, é isso? Participações em gols na Libertadores. Jogador com mais participações em gols na Libertadores, 19. E jogador com mais gols em campeonatos nacionais e internacionais, 46. E aí, Bruno Prado? Paulinho, né, no Palmeiras, e os valores, né, só agora explicando, né, são os 18 mais 7 dos jogadores, dá 25 milhões de euros, que era o número que o Atlético pedia inicialmente. Então, a operação toda, né, somando os jogadores, na casa ali dos 25 milhões de euros, Bruno. É um valor bem alto. O mercado do futebol brasileiro, assim, ele está muito alto no geral, né? Tem, assim, realmente, você pega... E o Paulinho é bom, eu acho que o Paulinho pode dar muito certo no Palmeiras. Uma coisa é a avaliação do jogador e outra coisa são os valores do mercado no geral. O Paulinho é um cara que fez 50 gols pelo Atlético Mineiro em 2 anos, né? O ano de 23 melhor que o de 24, mas é um cara que veio para o Brasil e fez 50 gols em 2 anos. É um número importante, é muito bom. São poucos jogadores aqui no futebol brasileiro que fazem tantos gols. Mas os valores gerais do mercado de negociações, tanto de salários quanto de compra de atletas, assim, ele está muito inflacionado, é muito alto. Porque aí também dá a impressão, 18 milhões de euros mais 2 jogadores, e aí então seria, como você falou, um total de 25 milhões de euros, estimando os valores ali do Gabriel Menino e do Patrick, que é o garoto do Sub-20 do Palmeiras, que vai para o Atlético Mineiro também. Cara, o Paulinho, eu contrataria o Paulinho, sem dúvida, mas eu acho que não vale 25 milhões de euros. Então são pontos diferentes ali. Só que também para você contratar um jogador assim, você tem que pagar alto, porque o mercado hoje
exige isso, né? O Flamengo ano passado pagou no Alcaraz 20 milhões, o Botafogo no Almada, no Luiz Henrique também, algo em torno disso, De La Cruz também foi 15, entre 15 e 20. Então, é muito alto. São todos bons jogadores, alguns ainda não estouraram, outros podem estourar. O Paulinho, como eu falei, foram 2 anos bons no Atlético, De La Cruz vinha bem no River, seleção uruguaia. Sim, não são ruins. E o mercado hoje está cobrando isso, mas eu acho que tem uma hora que isso aí, esse negócio vai ter alguma mudança. Assim, porque parece que quando você contrata um cara estimado em cerca de 25 milhões de euros, você espera um jogador muito diferente. E não é isso, ele é muito bom. Acho que o Paulinho pode ajudar o Palmeiras, pode fazer gol, o time pode ser campeão, e aí a avaliação final vai ser, valeu a pena, beleza. O cara veio aqui, fez gol, o time foi campeão, então tudo certo, né? O resultado acaba determinando muitas coisas. Mas eu acho que não só o Paulinho, acho que quase todos os jogadores aqui no futebol brasileiro, nos últimos anos, principalmente nos últimos 2, 3 anos, as negociações, no geral, estão acontecendo por valores maiores do que os jogadores realmente valem. São bons jogadores, mas o cara top, muito acima mesmo, ele não vai ficar aqui. Apesar de hoje o futebol brasileiro ter mais potencial financeiro, ser mais rico do que era há alguns anos, os clubes, pelo menos uma parte dos clubes tem um poder de investimento maior e arrecadam mais, os valores estão muito acima do normal, são meio assustadores mesmo, né? Dá a impressão assim, você está trazendo um gênio, não é, você está trazendo um jogador muito bom. E não um gênio. E, como eu falei, não serve só para essa negociação do Paulinho. Falando dessa porque é o exemplo dado agora. Para todas, está muito inflacionado. É jogador muito bom, acho que vai dar certo, mas o valor é muito alto. E até sobre isso e sobre essas contratações, né, do Palmeiras, como o Mauro citou, né, mudando ali, né, essa agressividade no mercado em relação aos outros anos. Nós temos uma arte também para falar sobre isso, e aí eu quero ouvir do Vamp, se ele concorda que o Palmeiras mudou a sua postura por conta de não ter vencido o Brasileirão. Na tela, para você que nos acompanha pelo YouTube, né? As contratações do Palmeiras nos últimos anos. 2020... Temos ali o Palmeiras gastando pouco mais de 23 milhões de euros em 7 contratações, pouco mais de 23 milhões de euros em 7 contratações. Em 21, 5 milhões de euros em 5 contratações. Em 22, um pouco mais, né, de 8,5 milhões de euros em 8 contratações. Em 23, pouco mais de 25 milhões de euros em 5 contratações. Em 24, ele gastou 34 em 8 contratações e agora em 25, só em 2, já foram quase 20 milhões de euros. E ainda nesse número, né, PH, não entra os jogadores que foram somados ali. Esse é só o valor pago, né? Já pago. Então, né, nessa conta não entra os jogadores, por isso que está até menos. O Palmeiras não fechou ainda, né, as contratações. Isso, né? Exato. Especula muito aí. Eu acho que vai ultrapassar o de 2000. Tem Andrés Pereira que fala. Eu acho que, se for aí que você está cogitando mesmo as compras, eu acho que passa 2020. Pode até colocar na tela, por favor, de novo, aí o Vamp olha com mais atenção. Passa, se for especulado que está se especulando, né, eu vi falando que o Andrés Pereira até topou voltar, né? Topa voltar. Mas eu não sei se o Fula lá vai aceitar os valores. Vai ultrapassar. Vai passar, você vai achar 24? Não, vai passar mais de 34, olha lá. Foram 34 milhões de euros em 2024. Isso. Eu acho que passa. Só com 2 está dando já 19, quase 20 milhões. Isso aí. O que chama atenção é isso, né? Que é uma diferença. Qualquer um aí, vamos supor que o André Pereira top, o Fula top, o valor já passa. Já passa, exatamente. Mas você acha que também essa postura diferente é por conta de não ter ganhado o Brasileirão? Por tudo e pelo Mundial de Clubes também. Pelo Mundial de Clubes. Faz a diferença. Você vê que o Fluminense contratou o Hércules lá, foi a maior transação do futebol nordestino. Mais do que aquele lateral direito do Sport que foi lá pro... Pedro Lima, o Wolverhampton. Ele era uma das maiores. Assim, dos jogadores nordestinos mesmo. Você concorda também, Bruno? Dessa postura do Palmeiras diferente no mercado por não ter vencido o Brasileirão? Tem o Mundial também, que digamos assim, uma atração à parte, né? Sim, acho que tem peso. E acho que o Palmeiras chegou à conclusão
de que ele tem que modificar um time base que vem há alguns anos, mas sem dúvida que não ter conquistado um campeonato brasileiro ou uma Libertadores, enfim, ajudou a acelerar esse processo. Que se o Palmeiras ganha o brasileiro, e ele teve chance de ganhar, talvez isso fosse adiado mais um pouquinho, né? Sem dúvida que os jogadores, alguns jogadores importantes caíram de produção, porque vai passando o tempo, eles vão ficando mais velhos, vão tendo problemas físicos, e o Palmeiras ele está no momento de trocar esse time base. Mas essa conclusão, acho que ela ficou mais clara para todo mundo pelo fato do time não ter vencido, e um ponto que eu bato bastante aqui. A falha do Palmeiras, o ano do Palmeiras de 24, se você comparar com resultados, aproveitamento, uma coisa mais fria de números, ele não é tão diferente do de 23. Inclusive no Brasileiro de 24, o Palmeiras faz mais pontos do que de 23. Só que em 23 ele foi campeão, em 24 ele foi vice, mas ele fez mais pontos em 24 do que em 23. Então não foi tão diferente o ano. Só que onde o Palmeiras falha? Nos grandes jogos. Acho que essa foi a grande diferença do Palmeiras de 23 para 24. Em 24, em praticamente todos os grandes jogos, o Palmeiras falhou. Na Copa do Brasil com o Flamengo, na Libertadores com o Botafogo, no confronto direto com o Botafogo no Brasileiro. Nos confrontos contra os 5 primeiros do Brasileiro, o Palmeiras não ganhou nenhum. E aí, isso que eu acho que gerou alguma coisa ali dentro. Por que o time continua bem, o time continua somando ponto, o time continua perdendo pouco, é competitivo, mas nos grandes jogos o time foi mal, em todos praticamente. Então, acho que isso que gerou essa mudança ali no Palmeiras, porque em aproveitamento não foi tão diferente esse ano do ano passado, de 24 para 23. Só que em 23, nessa coisa do grande jogo, ele foi lá no Rio, estava tomando 3-0 do Botafogo e virou o jogo. Ali ele ganha o campeonato de 23. Esse ano ele perde quando toma 3-1 do Botafogo em casa. A diferença foi o desempenho nos jogos grandes. E Mauro, com essas contratações, por enquanto são duas, né? O Paulinho e o Facundo Torres, se especula alguns outros jogadores, mas só do Paulinho e até mesmo do Facundo Torres, imagino eu que a cobrança por um futebol melhor no ano que vem deva aumentar, né? Para cima do técnico Abel Ferreira. Talvez ali para tentar fazer esse Palmeiras jogar um pouco melhor, diferente do que foi na temporada passada. Concorda, Mauro? Não vejo cobrança em cima dele, não. Aliás, eu acho que no Palmeiras se cobra... Tudo bem que ele tem muitos títulos, ele tem uma história importante no clube, mas o que eu vi no final desse ano agora que passou foi o Palmeiras fracassar na reta final do campeonato, perder um desses jogos importantes, como disse o Bruno, né, jogo grande, que foi o jogo com o Botafogo, perdeu com erros dele, ele mexeu mal no time. Ele faz 2 alterações ali que definem o jogo. O Botafogo define depois das trocas, especialmente a saída do Aníbal Moreno, o volante. E depois teve questionamento sobre jogador, que o time não se empenhou tanto, não sei o quê. Eu vi vários comentários assim, muito pouco sobre o trabalho do treinador, que não foi bem. Ele não foi bem nesse ano, não foi uma boa temporada dele. Acontece. Nem significa que ele tenha que sair por conta disso, evidentemente não. Mas não foi um bom ano. Eu acho que ele é muito pouco questionado. Assim, ele atingiu um status dentro do clube que é quase que um pecado falar alguma coisa. Não, o técnico não foi bem. Mas acho que ele fez uma temporada a pior dele até agora, no Palmeiras. Ruim como essa, só de 21, mas ganhou a Libertadores no final. Então, aquilo apagou os muitos tropeços acumulados em 2021. Dessa vez ele ganhou o título paulista, mas foi mal na Copa do Brasil. Um jogo horrível no Rio de Janeiro, foi ali que se definiu a eliminação para o Flamengo. Depois, na Copa Libertadores, o time até reagiu no final. O Botafogo chegou a dar aquela pipocadinha básica dele, né? E aí o gol foi com a mão, né? O toque antes resvalou na mão o braço do Gustavo Gomes antes de marcar, que seria o gol que levaria para a disputa de pênaltis. Mas o fato é que o Botafogo abriu a vantagem no Rio e ampliou aqui com mais 2 gols. Chegou a estar 3-0, né, no agregado, um negócio assim. Aí no final o Palmeiras preservou, acho que de positivo isso aí. Um time que luta muito, luta até o final, tenta, mas o futebol ficou bem aquém. Eu acho que, claro, o técnico tem a sua grande participação, como ele tem também quando tudo dá certo, né? Quando é campeão, joga bem, ele tem a participação dele. Mas não acho que ele seja muito cobrado, não. Acho que a cobrança fica mais em cima de jogadores do que em cima do treinador, no caso específico do Palmeiras.